Êxodo capítulo 8. A praga das rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhes: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os seus territórios de rãs. Um rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão pela terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também ocorrerá nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão aos seus fornos e nas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: Diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a parte da terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e apareceram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas, fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: É só dizer quando devo orar a seu favor, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. O faraó respondeu: Que seja amanhã. E Moisés disse: Está bem. Vossa Majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés, assim morreram todas as rãs que estavam nas casas dos pátios dos campos. Ajuntaram as rãs mortas em montões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Então o Senhor disse a Moisés: Mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolho. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos, e os piolhos infestaram os homens e os animais. Isto é o dedo de Deus, disseram eles ao faraó. Mas o coração do faraó continua endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante cedo de manhã e vá encontrar o faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, e as casas do seu povo e toda a terra em que vivem os egípcios estarão cheias de moscas. Mas note bem, farei com que na terra de Gósen isso não aconteça. As moscas não amolarão os israelitas. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa do faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas. E a terra foi anunciada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios.
Se fizermos isso aqui na frente deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Então o faraó disse: podem ir oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não vão muito longe, orem por mim também. Moisés respondeu-lhe: assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de mosca se retirarão do faraó, os seus oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu do faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu ao pedido de Moisés, e as moscas deixaram o faraó, os oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Capítulo 9. A praga da peste dos animais. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que ofereça culto a ele. Se não deixar e insistir em impedir o povo, saiba que o poder do Senhor destruirá o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, jumentos, camelos, bois, as ovelhas, porque Deus não mandará uma praga gravíssima. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor determinou um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram. Mas dos rebanhos dos israelitas, nenhum animal morreu. O faraó mandou verificar e viu que nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés e Arão: peguem com a vara cinza de um forno e Moisés jogará a cinza para o ar, diante do faraó. A cinza se tornará em pó fino sobre a terra do Egito. Esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras dos homens e dos animais em todo o Egito. Eles pegarão cinza do forno e se apresentarão ao faraó. Moisés jogou a cinza para o ar e ela produziu tumores que se abriram em úlceras dos homens e nos animais. Os mágicos nem conseguiram ficar em pé diante de Moisés, porque ficaram cobertos de tumores junto com o restante dos egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor os tinha prevenido do que aconteceria. Depois o Senhor disse a Moisés: levante bem cedo amanhã e diga ao faraó: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez enviarei todas as minhas pragas contra você, contra seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter destruído você e seu povo com uma peste mortal, que teria eliminado você da terra. Mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu povo e para anunciar o meu nome em toda a terra. Vai continuar desconfiando do meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo para não deixá-lo ir? Amanhã, a esta hora, enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito. E vai ser terrível. Nunca em toda a história do Egito, que foi fundada, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Agora trate de mandar recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, porque os homens e os animais que estiverem no campo e que não estiverem abrigados serão atingidos pelas chuvas de pedra e morrerão. Alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e se apressaram em recolher seus servos e seus rebanhos em abrigos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram nos campos os servos e seus rebanhos. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá a chuva de pedras em todo o Egito. Cairá sobre os homens, sobre os animais e sobre as plantações. Assim que Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e raios caíam sobre a terra do Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos caíam sem parar. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela, desde que se tornou uma nação. Foi grande a destruição em toda a terra do Egito.
Os animais e os homens que estavam no campo morreram. A chuva de pedra destruiu também toda a vegetação e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu a chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Finalmente vejo que pequei, confessou. O Senhor é justo e eu e meu povo erramos. Orei ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedra. Façam isso, eu os deixarei ir. Vocês não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, logo depois que eu sair da cidade. Vou levantar as mãos ao Senhor e os trovões e a chuva de pedra cessarão. Isto será mais uma prova de que a terra pertence ao Senhor. Mas quando a vossa majestade e seus oficiais bem sei que não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o canteio não foram destruídos porque ainda não tinham brotado na terra. Quando Moisés deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor. E imediatamente os trovões e as chuvas de pedras pararam por completo. Assim que parou a tempestade, o faraó voltou a pecar e endureceu o coração. Ele e os seus oficiais. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou o povo de sair de Israel. O povo de Israel saiu. O Senhor tinha dito a Moisés que isso iria acontecer.